O mundo, hoje, a luta pelo poder global é entre o G7 e o resto. O resto, como eles mesmos dizem, uma capa da Foreign Affairs, que nós discutimos aqui, de mais ou menos um mês e meio atrás, uns 40 dias atrás, em que eles dizem o Ocidente e o resto. Que eles não dizem que o Ocidente não é o Brasil, não é o México, não é a Argentina, lá onde o Bruno está, tampouco é a Europa Oriental. O Ocidente, na concepção deles, é exatamente o G7. É um núcleo da Europa Ocidental, os Estados Unidos, o Canadá e o Japão e a Austrália, mais ou menos. Então, basicamente é o G7. Então, o que você tem hoje? Nós temos uma luta do G7 contra o resto. Ou como nós fizemos no programa aqui, sugestão do André, aquilo que nós chamamos aqui, num título, no Moinho, de um mês atrás, a nova maioria global. É o título nosso, a nova maioria global. É o G7 contra a nova maioria. Ou poderia se chamar muito bem a nova esmagadora maioria global. A nova esmagadora maioria global. Poderia se chamar facilmente assim. E o que é o G7? O G7 é liderado pelo Império Decadente, pela hegemonia em colapso, pela última cavalgada imperial do norte-americano. Nós estamos testemunhando a queda, né, a queda do Império Romano, a queda do Império Norte-Americano, que enxergam o G7 como? Como um G1. O G7 para os Estados Unidos é o G1. É a vontade deles prevalecendo. Então, você tem, na verdade, um G1. E a Europa, nesse momento, é a grande vítima disso. É a grande vítima do G7. Olha, essa ofensiva que acontece agora no Grande Médio Oriente, ela acontece concomitantemente ao desastre na Ucrânia, que não se fala mais. A grande mídia não fala mais. Ao mesmo tempo em que a figura trágica do Zelensky sucumbe, né, o grande democrata ocidental, o Churchill do século XXI, como foi vendido pela Europa, começa a tomar atitudes antidemocráticas, para dizer o mínimo. Suspender eleições, cancelar disputas eleitorais e outras coisas do tipo. Era previsível, né? Foi cantado, como diz o grande Nassif, você não precisa estar dentro para saber o que está acontecendo. Você não precisa. Desde o primeiro minuto, o GGN, o Nassif, o Moinho, tem dito a hecatombe que se desenhava, que se desenha na Ucrânia. E a vitória russa. A Rússia está lutando contra 30 países. 30 países. E à medida que o colapso na Ucrânia se torna mais evidente, começa a se produzir essa outra hecatombe que os Estados Unidos se afundam no Oriente Médio. Ou, enfim, no Oriente expandido. Então, isso vai acontecendo concomitantemente. Ao mesmo tempo em que essa guerra se inicia, concomitante também ao avanço da China na região. E ao ingresso de Emirados Árabes, Arábia Saudita, Irã, num grupo geoeconômico, e como todo grupo geoeconômico é inexoravelmente geopolítico, porque toda economia é uma economia política, como ensinou Ricardo, como ensinou Smith e como ensinou Marx, que é os BRICS. Então, que se tornam, se você tira Israel do tabuleiro, 90% da produção de energia global. Então, o G1 vê tudo isso assombrosamente, desmoronando a Ucrânia, o avanço das novas rotas da seda e da China na região, a expansão dos BRICS+, os BRICS 11, que vai se consolidar em janeiro, e Israel na G2 por quê? Porque Israel, como diz Biden, o senador Biden, se Israel não existisse, seria preciso criá-lo.
seria preciso criar. É uma testa de ferro dos Estados Unidos. É a porta de entrada dos Estados Unidos no Oriente Médio. É onde os Estados Unidos colocam a sua bandeira, impõem os seus interesses. Enquanto isso, você tem, e eu fecho aqui, para a gente começar o debate, a resposta do G1 para o mundo, que está nessa ordem ocidental em decadência, são guerras e armas. Guerras e armas. Que é a resposta que eles vêm dando, aliás, desde o fim da Guerra Fria. Não há a proposta de um mínimo de desenvolvimento ou de cuidados de direitos humanos. Pelo contrário, a supressão de qualquer direitos humanos. Como disse Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, que é um sujeito ponderado apenas. Estamos vivendo uma catástrofe humanitária. Uma catástrofe humanitária. E aí você tem presidentes latino-americanos, como esse sujeito do Chile, o Boric, como o Lacade Pou aqui do Uruguai, que estão fazendo bilaterais com os Estados Unidos, agora, com Biden, a troco de fotos. Não tem um projeto, não tem um projeto de construir uma ponte no Chile, uma ponte, uma viela no Uruguai. Percebe? Então, esse é o movimento. O que o G1, que não é G7, porque a Europa foi rifada, o Boaventura Santos Souza disse, nós estamos assistindo à morte da Europa tal qual nós a conhecemos. O Boaventura diz isso, está registrado, on the record. E que todo mundo sabe disso. Mas é preciso um grande intelectual lá deles, europeu, dizer isso para que eles ouçam. Se for um do sul global, eles não ouvem. Percebe? Então, a Europa foi rifada dentro do G7 pelo G1. O Japão eles quebraram com a Endaka, no Hilton Hotel, no começo dos anos 90, com a valorização do iene. Eles arrebentaram a economia japonesa. E agora você tem o G1, que oferece armas e guerras para o mundo. E tem a maioria global, a esmagadora maioria global.